Olá, começa agora o programa Teorema aqui na UX TV, canal de identidade e também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos conversar sobre os 70 anos decorrentes após a Segunda Guerra Mundial. Ao longo da história, existem momentos que são chaves para o entendimento do mundo atual. 70 anos atrás, acabava um desses conflitos que mudam os rumos da história. Você já parou para pensar nos efeitos que a Segunda Guerra Mundial exerce sobre o contexto contemporâneo? Por isso, o Teorema de hoje questiona: o que aprendemos com a Segunda Guerra Mundial? Participando do programa Teorema de hoje, nós recebemos dois professores aqui da UX, o Roberto Radins, que é coordenador do mestrado em História, e a Eliana Cherry, que também é professora do mestrado de História aqui da UX. Bem-vindos. Roberto, Eliana, a gente vai falar um pouco então sobre as consequências, da Segunda Guerra Mundial, sobre vários aspectos geopolíticos, econômicos, sociais. Roberto, o que a gente pode falar em questões mundiais, assim, se for observarmos as consequências da Segunda Guerra? Bom, neste ano a gente está lembrando, então, os 70 anos do final deste evento dramático da humanidade, talvez o mais dramático em termos de perdas humanas, de barbárie, de destruição que nós conhecemos, né? E a guerra, na realidade, ela vai ser travada em dois palcos. Um deles é o que nós conhecemos mais, que é na Europa, né, que tem como epicentro o conflito travado entre os regimes totalitários nazi-fascista, aí de outro lado os aliados, né? E há um segundo conflito mundial, e é mundial porque afeta o mundo em graus diferentes, que está sendo travado no Pacífico. A partir de Pearl Harbor, os Estados Unidos vai sistematicamente, né, implementar uma guerra contra o Japão e vice-versa, né? E essa guerra também termina no mesmo tempo, né, de 1945. O palco europeu, no primeiro semestre, nós já temos a rendição das tropas nazistas e o próprio suicídio de Hitler. Mussolini também já está morto nesse contexto, né? E a guerra no Pacífico vai se estender um pouco mais, né? Se estende até agosto e todos nós aí acompanhamos, de certa forma, os noticiários, as lembranças de Hiroshima e Nagasaki, né? Que em agosto de 1945 foram alvo teste de uma nova experiência bélica, né, norte-americana, que foi a explosão das bombas atômicas, né? Então, quando a gente fala do final da guerra, a gente está falando pelo menos desses dois eventos traumáticos, tá? Que é o fim e a rendição da Alemanha e a explosão das bombas atômicas. E à medida em que a guerra termina, é que a opinião pública mundial, de fato, começa a tomar ciência do que ocorreu, né, durante esses quase 6 anos de conflito mundial. E aí o lado mais perverso, talvez o lado mais desumano, é difícil a gente hierarquizar, mas pelo menos um senso comum, e na historiografia isso tem sido apontado, que foram os campos de concentração, tá? Os campos de concentração não são novidade, os campos de concentração não eram desconhecidos, né, pela sociedade, sobretudo ocidental, tá? Mas o que efetivamente ocorria nesses campos de concentração, a opinião pública não tinha informações mais precisas, tá? Se a gente pensar nos campos de concentração, eles precedem a guerra. Eles são, a partir da Alemanha em especial, campos de trabalhos forçados, né, para onde eram levados aquelas pessoas que eram consideradas ou parasitas do Estado ou inimigos do Estado, tá? E que, com o passar do tempo, vão se transformar, alguns deles, não na sua totalidade, em campos de extermínio sistemático, né? Estou pensando aqui, talvez, no mais conhecido de todos na Polônia, que é Auschwitz. Auschwitz. Né? Qualquer prisioneiro que fosse direcionado a Auschwitz já estava marcado... Destino certo. Destino da morte, né? Então, essas coisas vêm à luz com o final da guerra.
né? Os campos de concentração, aqueles que os nazistas não conseguiram destruir, né? Auschwitz permanece hoje como uma lembrança viva dessa barbárie, né? Os nazistas não conseguiram destruir na totalidade. Tentaram apagar esses indícios. Tentaram, né? Mas à medida em que as tropas soviéticas avançavam, eles optaram por fugir, né? E os soviéticos vão se deparar com uma realidade, e hoje nós temos registros de filmes, de documentários, né? Que mostram a dramaticidade que foi, né? A realidade dos campos de concentração. Os números estão aí, né? Então, o fim da Guerra Mundial traz à luz aquilo que foi o elemento bárbaro, né? Desumano da guerra. Claro que a isso a gente pode somar uma série de elementos que são estatísticos, né? De destruição, enfim, que também a gente tem os registros, né? Então, o fim da guerra marca um momento de reflexão a respeito do que é o ser humano, né? Que viveu com uma realidade absolutamente catastrófica. E não é a primeira vez, né? Esse sentimento, essa sensação já foi partilhada pela sociedade ocidental quando no final da Primeira Guerra. Eliana, como é que o Brasil pode estar posicionado aí no final da Segunda Guerra Mundial e as consequências para o nosso país? Bem, em primeiro lugar, antes do final da guerra, é importante colocar que é o primeiro momento em que o Brasil envia tropas para um conflito. Tem uma experiência militar. Tem uma experiência militar, não é? Na Primeira Guerra, o auxílio brasileiro ele se deu mais a nível humanitário, não houve tropas envolvidas. Com a Segunda Guerra, que está dentro do contexto do governo Vargas, de 1930 a 45, o Brasil envia tropas. Então, também a nível de Brasil, a gente percebe uma atuação que vai refletir no cotidiano, não só das famílias dos soldados, mas a partir também das notícias que estão chegando da Europa. Isso fica marcado ainda hoje, por exemplo, com a presença dos pracinhas durante os desfiles de 7 de setembro, não é? Ou, como disse o colega Roberto, através de documentários, através da historiografia. A posição do Brasil na Segunda Guerra é uma posição controversa. Num primeiro momento, o governo brasileiro não assume uma postura clara. Inclusive, o governo Vargas desenvolve várias ações de cunho autoritário, inclusive a sua famosa Constituição, a denominada Constituição Polaca, a proibição do uso dos dialetos no Brasil, só para dar alguns significados. Mas, em 1942, o Brasil muda de postura. E essa mudança de postura tem, no mínimo, duas versões. Uma delas, que é a mais oficial, dá conta de que navios brasileiros teriam sido atacados. E a segunda versão, que ainda está sendo refletida, melhor contemporaneizada, é a questão da Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Então, o governo brasileiro, o governo Vargas, naquele momento, desejoso de uma industrialização de base no país, precisava de recursos, e esses recursos serão dos Estados Unidos. Em contrapartida, o Brasil assumiu uma postura contra os países do eixo, enviando, então, as tropas, e os Estados Unidos estabelece uma base militar na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E após o conflito, também vem à tona, como no cenário internacional, uma série de investigações e de reflexões. Por exemplo, no Brasil nós não tivemos campos de concentração, mas nós tivemos prisões políticas, que muito se assemelhavam com os campos de concentração. Quem eram enviados para essas prisões políticas eram pessoas contrárias ao governo Vargas, não é? Sobretudo comunistas, intelectuais. E o melhor exemplo, fazendo uma associação com a literatura, é a leitura de Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, não é? Ou, mais recentemente,
a leitura e assistir também o filme Olga, que mostra bastante essa relação, né, nos permite compreender essa relação do Brasil com a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, com a derrocada dos países do eixo, né, a rendição, a explosão das bombas, o governo de Getúlio Vargas renuncia à presidência da República. E aí a gente se envolve no novo contexto mundial, que é o contexto da denominada Guerra Fria. Aqui em Caxias nós temos ainda um ex-combatente, né? Eu não sei exatamente se é só um, né? Existem vários. Existem vários. Tem um livro chamado Cabedelo, se não me engano, que ele conta as suas memórias, né, Eliana? Isso. E também tem um museu com materiais disponíveis, né, da Segunda Guerra Mundial. E, recentemente, o curso de História, através da professora Maria Beatriz, que já não está mais no curso, ele descobriu um material maravilhoso na gasola, né, fazendo essa relação então bem mais próxima, né, de Caxias do Sul, a produção de balas, de armamento destinados à Segunda Guerra Mundial. Radins, queria que você falasse um pouco sobre essas consequências, essas mudanças econômicas, geopolíticas, culturais, sociais que a gente pode observar no mundo pós-guerra. Bom, o mundo pós-guerra já é um mundo que disputa, há uma disputa de hegemonia entre dois modelos. O capitalismo, bastante cambaleante, né? Porque se nós olharmos o fascismo, ele tem a marca capitalista, né? E de outro lado nós temos o bloco soviético já consolidado. A década de 30 foi importante para a consolidação do modelo stalinista, com todas as ressalvas que se poderia fazer, né? Mas a União Soviética, que foi quem mais sofreu, né? Dos 60 milhões de mortos, estima-se que 20 milhões sejam soviéticos, então 1/3 dos mortos na guerra são soviéticos. Então a guerra para o bloco soviético ela vai ter uma dimensão muito mais dramática, né? Então quando a guerra termina, nós vamos ter alguns acordos sendo formalizados, alguns pactos, pelo menos 3 deles são mais conhecidos, de Potsdam. Potsdam é uma região no entorno de Berlim, e esse acordo ele foi responsável por repensar a geopolítica da Alemanha, né? E aí todo mundo sabe a divisão da Alemanha em 2 áreas de influência, enfim, né? Isso ainda não é o Muro de Berlim, né? Mas é uma divisão da Alemanha, que o Muro é 1961 depois, né? Então o Acordo de Potsdam e Alta Iteran são os 3 grandes acordos, né? E nesses acordos, então, nós temos as principais lideranças dos Estados Unidos, já o presidente Truman, que vai substituir Roosevelt, né? Stalin, então, e Churchill, né, que é o primeiro-ministro britânico, uma mesa estranha, pelo menos numa das partes, né, porque numa mesma negociação nós vamos ter representantes do capitalismo e do socialismo que logo ali à frente se tornam inimigos declarados, tá? E essa tensão da geopolítica é conhecida como Guerra Fria. Então, as bases dessa Guerra Fria elas já estão postas antes de 1939-45, tá? Mas elas se tornam evidentes a partir de 47, com o famoso discurso de Truman, alertando o mundo para o avanço, tá? Do comunismo, tá? E efetivamente ele avançou, o movimento soviético avançou em direção ao leste europeu, né, à medida em que avançava sobre as tropas nazistas, e aí se cria ali uma região, né, formada por países soviéticos, né, dos menores, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, enfim, né, uma série de países que vão ali servir. É uma outra figura da Guerra Fria, vão estar atrás da cortina de ferro, né? Então, nós temos um cenário que se radicaliza, né? Se radicaliza com a Guerra Fria. Bom, isso só daria pano para um outro programa, né? Claro. Mas eu vou só para polemizar, né? Se a gente analisar a Guerra Fria na perspectiva, no olhar ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, eu diria assim com uma certa tranquilidade, podendo ser refutado, né?
A Guerra Fria vai ser plantada como um projeto de geopolítica internacional para justificar a continuação de investimentos bélicos em tempos de paz. Tá? E eu aqui estou me aportando num historiador, um linguista, mas que trabalha com história, que é o Noam Chomsky, que é norte-americano e que trabalha essa questão das razões da Guerra Fria. Né? E se a gente perceber o mundo que se projeta após a Segunda Guerra Mundial, que deveria ter aprendido com as duas catástrofes, com esses eventos traumáticos, né? Deveria ter aprendido como, né, evitar guerras, não é isso que ocorre. Né? A gente pode analisar o período que vem de 45 até a atualidade, a guerra está presente. Em que pese a tentativa de se criar, né, e se cria órgãos arbitrais. A Liga das Nações da Primeira Guerra não deu certo, então vai ser criado a ONU. E a ONU nunca teve força política nesse cenário internacional para evitar desmandos, como, por exemplo, o que os Estados Unidos fez em 2004, passando pelo Conselho de Segurança, né, e invadindo, atacando, bombardeando Afeganistão, Iraque, enfim. Né? Então, o cenário pós-guerra, nessa geopolítica, nessa macrovisão, né, ela rivalizou os dois blocos e isso, de alguma forma, nos ajuda a compreender a história desse período, mas com cuidado, né? A gente não pode reduzir a história apenas à abordagem da Guerra Fria. Claro. Há uma série de outros elementos que a gente teria que colocar nesse cenário complexo. Claro. Eliane, e o Brasil? Como fica no pós-guerra? O Brasil, nesse pós-guerra, é bastante complicado, né? 70 anos, em um pouco espaço de tempo, e valeria muitos outros programas. Mas eu vou pegar principalmente a questão econômica e alguns aspectos da questão cultural. Muitos outros poderiam ser abordados. Então, o primeiro presidente que vai assumir pós-guerra foi eleito pela primeira vez por homens e mulheres alfabetizados, que foi Eurico Gaspar Dutra, que era ministro da Guerra do Getúlio Vargas. E o Dutra, ele é responsável pelo alinhamento do Brasil às normas políticas, culturais, econômicas dos Estados Unidos, buscando um afastamento que não foi gradual, foi rápido, de qualquer alinhamento ou possibilidade de diálogo com o bloco socialista. Isso é tão pesado na economia que vale a pena lembrar que, durante esse período, o Dutra importou milhares de cabos de vassoura da economia dos Estados Unidos, não que a gente precisasse de vassouras, mas porque havia um excedente de cabos de vassoura nos Estados Unidos. Também Dutra importou dos Estados Unidos aparelhos de televisão, sendo que a televisão no Brasil ela vai se constituir em 1950, no final do governo dele. Ao longo dos anos 50, a gente vai continuar tendo essa aliança, essa proximidade com o bloco capitalista, com os Estados Unidos. Muito embora o retorno do Vargas ao poder, em 51, seja marcado por uma política nacionalista. E aí já é uma discussão bastante grande, é outra pauta de análise, enfim. Com a morte de Getúlio Vargas, a gente vai ter, na eleição seguinte, também direta, secreta, homens e mulheres alfabetizados, Juscelino Kubitschek, com a política 50 anos em 5. Desenvolver 50 anos o Brasil em 5 anos de governo, graças a muitos investimentos, a milhares de dólares dos Estados Unidos que incentivaram esta industrialização. Neste macro cenário, a gente tem vários conflitos, como o colega Roberto apontou antes, acontecendo. E nos anos 60 a gente vai ter um conflito muito forte, né, que também ganhou muitas reproduções, documentários, que é a Guerra do Vietnã. Junto com esse contexto, a gente tem, a nível cultural, Guerra do Vietnã, surgimento de novas propostas, inclusive musicais, como o rock and roll, que vai assumindo gradativamente uma postura mais contestatória, inclusive junto a essas relações internacionais. Bem, uma pausa importantíssima na década de 60. A gente vai assistir na América Latina, a partir dos anos 60 e nos anos 70, a implementação de governos militares.
autoritários. E estes governos militares autoritários com o apoio econômico, político dos Estados Unidos. Nos anos 80, a gente vai assistir um processo de redemocratização no Brasil e também nestes países da América Latina que foram militarizados durante os anos 60 e 70. Mas isso não significou uma opção diferente, até porque neste momento, né, Roberto, a nível mundial, a gente vai ter uma nova reorganização do bloco socialista, do bloco capitalista. Ou seja, o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial é um país que está bastante associado às normas do capitalismo dos Estados Unidos, e aí a partir dos anos 80 e 90 hegemônico, não é? E que vai estar refletindo também sobre estes horrores. Só uma lembrança, tem uma poesia que foi musicada, que é Rosa de Hiroshima, que nos faz sempre pensar sobre essa barbárie cometida pelos seres humanos. Ao mesmo tempo, o Brasil tem assumido uma postura de país mais pacifista, enviando tropas para regiões de conflito ou que sofreram grandes catástrofes. Mas a humanidade e nós brasileiros precisamos estar sempre refletindo sobre esses aspectos. Tá certo. Só para a gente encerrar então essa conversa, queria que você falasse sobre a atividade de extensão que está acontecendo aqui na UX, né? Essa semana toda. Hoje, quarta-feira, então temos mais uma, né? É uma atividade conjunta do curso de História e do mestrado, aberto à academia e também à população em geral, e ela vem abordando a cada noite temas diferentes. Hoje estaremos eu e o professor Roberto estendendo um pouquinho mais esse diálogo, né, aprofundando. Amanhã à noite nós teremos a participação de pracinhas de Porto Alegre. Na quinta-feira. E sexta-feira o encerramento. E na sexta-feira o encerramento. Agradeço muito a presença de vocês, foi muito legal. Obrigado por essa mini aula. Eu sei que teria muito ainda para falar. Nós recebemos hoje aqui no programa Teorema o coordenador do mestrado em História da UX, o Roberto Radins, e a Eliana Cherry, que é professora do mestrado em História também aqui da UX. Conversamos um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e as consequências para o Brasil e também em níveis mundiais. A gente poderia ficar conversando aqui por muito mais tempo. Infelizmente o programa chega ao fim. Obrigado pela sua participação. Até a próxima.